Olá, boa noite. Gente, esse vídeo acho que terá alguns intervalos assim de escuridão mesmo, porque as ruas não são, né, tão bem iluminadas quanto deveriam. E olha que eu estou no centro, né? Estou no plano piloto, voltando. Primeiro vou passar numa festa de aniversário, que hoje é aniversário de uma das nossas, do nosso coletivo, que está aí na candidatura candidatura proporcional a deputado distrital, coletivo Chão. Vou passar no aniversário e depois vou para casa. E tô assim, morta de cansaço, ainda que hoje nós não tivéssemos, né, tenhamos tido uma agenda. Eu passei o dia inteiro respondendo questões e resolvendo problemas pelo WhatsApp relacionados à campanha. Nada pessoal, tudo que eu precisava fazer para mim eu não consegui fazer. Como eu digo, minha vida não me pertence mais, né? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo que faz parte dos diários de uma campanha para comentar sobre a plenária, né, da qual eu estou saindo agora. Foi uma plenária com a deputada federal Érica Cocai e a cultura do Distrito Federal. São várias as pessoas que a apoiam, né, que dão sustentação no campo da cultura para a deputada Érica Cocai, agora em campanha para a reeleição, no mesmo cargo, né? E é assim, sempre é muito enriquecedor, né, ouvir várias perspectivas, várias falas. Eu, por exemplo, hoje fiquei muito impressionada e aprendi muito com a fala de um companheiro que está candidato pelo PSOL e que vem do MST, né? Falando das águas, falando do território, falando dos agricultores e agricultoras, né? Da união campo-cidade, enfim, essa luta, e que eu estou aqui reproduzindo as palavras dele em cima do que todos nós conhecemos um pouquinho, mas quando ele aprofunda e fala de questões, né, específicas, sempre um aprendizado muito grande, é uma aula, né? Eu adoro essa condição e esse privilégio de poder aprender em quaisquer espaços que eu esteja, né? E aí eu não ia falar porque acho, enfim, contraproducente até, né? Nós estarmos entre nós mesmos, falando para nós mesmos, sendo que há vários candidatos, não é um espaço de convencimento, né? Todos já ali presentes já têm seus candidatos, já estão fechados com alguém, mas aí, representando o coletivo, eu me vi na obrigação, né, de dar uma saudação, ao menos a nossa deputada. E aí esqueci na hora de algumas coisas que eu queria muito comentar, porque quando a gente não prepara, né, e vai improvisar assim, é diferente, né, gente? Não sai aquilo que você imaginou. Eu desliguei aqui a luz do carro porque eu acho que não ficaria seguro, não seria seguro. Poderia confundir, inclusive, outros motoristas ou motociclistas que se aproximem, né? Bom, voltando à questão, né, da cultura, das culturas, das expressões artísticas, das linguagens, né, em meio a esse contexto fascista que nós vivemos. Vou repetir algumas coisas que já disse em outras ocasiões, algumas pessoas já me ouviram falar isso, mas eu acho importante sempre, pelo menos, deixar documentado, né? Cultura é tudo que nos humaniza. Essa frase é conhecida. E lembrando que não só os seres humanos têm cultura, outros seres animais também têm culturas, né? Mais ou menos complexas. Mas ainda assim, a cultura é tudo o que nos torna seres humanos, nos conforma da maneira que somos. E o processo de endoculturação, né, como diz Norbert Elias lá atrás, começa antes mesmo de nós nascermos, né? Esse construto que são as culturas, ou a cultura, né, tomada assim como um conceito universal, nos delineia do modo de estar no mundo
à nossa cosmogonia, aos nossos valores, aos nossos comportamentos, nossas crenças, tudo, né? Simplesmente tudo, objetiva e subjetivamente. Delineia nossos imaginários e isso vai determinar as escolhas que nós faremos aqui no mundo, concretas ou impalpáveis. Agora um segundo, a pista está fechada, tem uma caminhonete do Detran ali atravessada, estamos tendo que fazer eu falo estamos porque são vários carros, estamos fazendo aqui um desvio. Deve ter acontecido alguma coisa séria para fecharem a pista dessa maneira. Estão fechando um trecho muito grande, sabe, gente? Bom, e aí continuando, né, em relação à cultura, o que eu acho também importantíssimo é que, no que diz respeito às linguagens artísticas, elas são, por si só, per se, né, quando dada a oportunidade de alfabetização estética, um gozo no sentido lacaniano, uma felicidade, um êxtase, uma satisfação, uma realização que se contrapõe frontalmente ao consumismo, ao sentimento de insuficiência, apequenamento, subalternidade, né, inferiorização que o capitalismo nos impõe para justamente incutir, né, a necessidade, o vazio, e não o vazio no sentido psicanalítico, mas assim, a falta, né? A falta, a necessidade de comprar, de consumir e tal. As linguagens artísticas, a alfabetização estética, ela se opõe a isso, ela elimina essa necessidade. Ou, como diz de uma maneira mais simples e direta, um amigo que eu amo, o maestro Fabiano Medeiros: a criança que toca num instrumento jamais tocará numa arma. E aí eu completo: a criança que tem a oportunidade de ser alfabetizada esteticamente, de se iniciar em alguma linguagem artística, ou até em mais de uma, quiçá, né, tenha esse privilégio, ela jamais vai precisar comprar roupa todo mês, toda hora, comprar um monte de coisas a todo tempo. Ela jamais vai precisar ou pensar, considerar, tentar demonstrar o seu valor, provar valor a partir de um tênis de marca que ela esteja usando, ou um veículo, um automóvel, né, que ela mais tarde, jovem ou adulta, né, venha a ter. Ela não sente essa inferiorização. Primeiro pela pertença às artes e às culturas, né? E a cultura no modo mais amplo, mas também a participação, né? Como um agente cultural, como um sujeito dessas linguagens artísticas, ela oferece pertença. Pertença não só a um grupo específico no qual você venha se desenvolvendo, pertença à própria linguagem. Creio que os músicos e musicistas demonstram muito isso. Eles pertencem à música. Eu me sinto pertencente ao teatro. E pertenço ao teatro, que é muito maior, mais importante do que eu, ao qual eu estou a serviço. E que, concomitantemente, me concede a felicidade cada vez que eu me vejo na possibilidade de interpretar. E não só no palco, porque eu não acredito na arte burguesa. Nesse sentido, eu sou rousseauista. Como diz a Márcia Tiburi, né? A filosofia é uma longa e extensa história masculinista, né? Machista, de homens que são ideólogos do patriarcado. Mas a gente ainda estuda esses caras aí, né? Estamos começando a conseguir mudar isso, recuperando mais e mais filósofas feministas, filósofas mulheres, enfim. É um processo. Mas, dentre todos esses que estudei, né? Para dar aula de história do teatro,
por minha própria paixão, né? Enfim, identifico-me com a proposta rousseauista, né? Que pressupõe o seguinte, que toda a comunidade, né, deve celebrar junta, cantar, dançar, declamar juntas, né? Junta, diferente da hierarquização dos artistas especializados, né, aos quais só que detêm o privilégio, né, de exercer essas artes. Essa é uma coisa. Aí isso dialoga com Marx e Engels, né, nos escritos dispersos e tal sobre literatura e arte, de que, segundo os quais todo pedreiro é um poeta, né, é também um poeta. Então, assim, essa capacidade da expressão artística é de todos nós. E eu acredito, como anarquista que sou, que temos que trabalhar por isso, para que todos tenham acesso, sejam iniciados, iniciadas, iniciades e possam se expressar artisticamente, sem as hierarquizações, e participar das manifestações culturais, das festas, enfim, né, das artes e folguedos e tudo mais. E a cultura, nesse sentido, ao nos dar pertença, identidade, visão de mundo, né, valores, conhecimento, nos liberta da colonização, nos permite enxergar e aceitar o próprio, quem nós somos de verdade, quem nós realmente somos, né? Então, assim, é muita coisa junto, é muita coisa. Mas aí isso me fez sentir uma falta imensa da sala de aula, tanto como estudante quanto como professora. Eu amo, acho que é uma das coisas. Eu amo mais a sala de aula do que o palco, até porque, repito, né, não gosto da arte burguesa. Eu acho que ter começado teatro, pelo menos, né, no teatro de rua, foi muito bom, importante e coerente com o que eu acredito. E, enfim, é isso. Eu fiz um comentário aqui, gente, né, breve, lacunar, mas enfim, aí nessa plenária com a nossa deputada, eu acabei dizendo, né, olha, o coletivo está disperso em várias tarefas, atividades, agendas, então eu vou falar por mim, sujeito, Sheila, né, em relação à Érica, que, ao meu ver, é de verdade, assim, encarna de verdade essas figuras míticas que eu conheci lá na minha infância e adolescência, as Amazonas, com as quais, que eu sempre quis ser, né? E depois as Amazonas e Elecos, né? Que são essas míticas também criadas por Obá e do continente africano, do continente África. Eu creio que ela personifica de verdade essas mulheres guerreiras, imbatíveis, incansáveis, invencíveis, e que ao mesmo tempo não se brutalizam, não endurecem, mantêm um afeto, mantêm a amorosidade, né? O que também aponta para um futuro sem essa distinção de gênero, cada pessoa sendo simplesmente cada pessoa, uma pessoa. E nós precisamos dessas mulheres na política, dessas mulheres feministas, mas que são capazes também de se emocionar, de emocionar o outro, que se sensibilizam, né? Que não negam o humano como a política masculinista, machista, androcêntrica, misógina faz, né? Que falseia
máquinas, né? Ou humanos infalíveis. Falseia completamente, uma falácia. Eu, gente, cada dia mais percebo que eu não tenho perfil. Eu estou fazendo a minha tarefa militante, lutando para o coletivo ser eleito. Acredito firmemente que a periferia tem que ter a sua própria representatividade. Então, Taguatinga e Samambaia, nós somos de Taguatinga e Samambaia. Então, a gente, sabe, essas cidades têm direito de ter na Câmara Legislativa pessoas que são, né, próprias, que são dessas cidades. Vou lutar acirradamente com todas as minhas forças por isso. Depois cumprir o período e cumprir todos os compromissos de realizar o mandato com a população nos territórios, de portas abertas, dividindo tudo irmãmente, né? Sem hierarquização, sem postura de patrão, com a implosão, né, dessas hierarquias. E depois eu vou trabalhar para eleger outras pessoas com esses mesmos ideais igualitários, de equidade, e colocando os historicamente excluídos, minorizados no protagonismo e na cena, né? Na linha de frente. É isso. Eu me comprometi e vou fazer. E agradeço, gente, inclusive ao cosmos, ao universo, por ter, né, pessoas como a Érica, na qual a minha vida inteira eu votei, desde que eu comecei a votar, desde que ela entrou na cena política, eu votei nela por ser mulher e depois continuei votando nela por ser esta mulher que ela é. E que mais mulheres como ela entrem na Câmara Federal, junto com ela, no nosso campo, né, quiçá da nossa federação, na Câmara Distrital, em todos os lugares, nos altos cargos do nosso judiciário, nos altos cargos do Legislativo e do Executivo, e em todos os outros lugares. E que nós consigamos fazer de verdade o diferente. Beijo enorme. Entrei aqui na cidade, o trânsito se intensificou, então vou concluir por aqui. Grata, beijo, até a próxima.